anjo e proclamaram a mensagem do terceiro anjo. E aí seria um grupo dentro dos vivos. Não importa qual dos dois, isso é simplesmente uma descrição semântica. Por quê? Porque o mérito deles é terem vivido o período e terem servido ao propósito de Deus na última missão. Só isso. Vamos lá, os 144 mil, obrigatoriamente, pela forma como os textos estão dispostos, estarão vivos quando Jesus voltar. Esses são os 144 mil. Tá? Esses não são os salvos. Vamos lá, esses não são os salvos. Vamos ilustrar para ficar fácil. Tá? Para quem é auditivo está fácil o texto. Vamos ilustrar para ficar fácil para os visuais. Então aqui estamos todos nós, ok? Quem quer fazer o papel do morto aí? Beleza, o Wilton. Deu branco agora. Deu branco. Patrícia. Wilton, Patrícia, mais alguém para ajudar o grupo dos mortos, hein? Beleza, então beleza. Família inteira aqui. Então esses aqui são os que viveram no século XVII, no século XV, lá nos tempos de Adão e Eva, ok? E creram em Deus e morreram na esperança de que um dia serão salvos. Então, são os que morreram. Jesus volta. Ele encontra quem aqui na terra? Só quem está vivo. Quem está morto já virou pó. Ele encontra quem está vivo. Ao chegar aqui, o que acontece com quem está vivo? Vê Jesus voltando. Quem é que está vivo quando Jesus volta? Eu tenho todos os que aceitaram que mensagem? A mensagem proclamada no último momento do chamamento de Deus. Quem estiver vivo e decidiu por Deus vai estar vivo para aceitá-lo. Okay? Então imagina que Jesus voltasse a semana que vem. Hoje foi o derramamento do Espírito Santo. Daqui 2 dias sai o decreto dominical. E daqui 2 semanas Jesus volta. Ok? Quem vai estar ali para ver Jesus voltar vivo? Todos os que aceitaram recebê-lo e aceitaram a sua verdade. Quem também está vivo? Os ímpios. Mas quando Jesus aparece no céu, o que os ímpios fazem? Saem correndo e pedem que as montanhas caiam sobre eles, porque não aguentam olhar para a glória de Deus e morrem fulminados pelo seu pecado. Quem aguenta olhar e fica esperando Jesus chegar? Os salvos. Então aí vem, quem são os 144 mil? Então, quem são os 144 mil? Pode ser um de 2 grupos. A pergunta dela é a seguinte. Eu já vou chegar lá. Eu estou ilustrando para resolver definitivamente a pergunta. Então, quem vai receber Jesus ali? Quem estava vivo. Quem são os 144 mil? Um de 2 grupos. Um de duas teorias. Um de duas possibilidades. Eu entendi a pergunta dela, eu vou chegar lá. Uma de 2 possibilidades. Qual possibilidade? Quem estava vivo? Quem estava vivo ali é quem aceitou a proclamação. Então tinha um grupinho que vinha vivendo a verdade de Deus, que era o remanescente, e que proclamou para todos os ímpios a distinção entre Babilônia e Deus. Dentro de Babilônia tinha gente sincera, que aceitou nesse último chamado e veio integrar os salvos, que estão vivos. Eu tenho quem proclamou e tenho quem aceitou. Ambos estão vivos aguardando. E tenho quem rejeitou. Quem rejeitou, quando viu Jesus, morreu. Quem está vivo vendo é quem aceitou e quem proclamou. Então tem 2 abordagens sobre quem são 144 mil. É todo mundo que aceitou, inclusive quem proclamou, ou só quem proclamou? Agora quem eu tenho certeza que não faz parte dos 144 mil? Os que levantaram a mão para me ajudar aqui, dizendo que são os mortos de todas as épocas. Esses não são os 144 mil, definitivamente, porque não estarão vivos por ocasião da vinda de Jesus. Okay? Então, sob o ponto de vista do que eu posso ir na Bíblia, as 2 abordagens são essas. Há ainda uma terceira questão. Oi? Não, mas o que ela perguntou foi isso, sobre quem é os 144 mil. Mas não ficou claro. É quem proclamou ou quem aceitou? Então, um dos dois elementos é a possibilidade de interpretação desse texto. Não há uma definição categórica de que sejam todos ou só quem proclamou. Ok? Então não há uma definição categórica sobre isso. Tá? Alguns pontuam, vão ser... Ela está dizendo assim, se vai ter só 144 mil que vão ser salvos. Beleza, agora vamos para a literalidade. Então, 144 mil é um grupo dentre os salvos. Todo mundo que está aqui foi salvo. Tem gente viva,
Tem gente viva que aceitou vir de Babilônia, tem gente viva que proclamou a mensagem da Babilônia. Esses aqui são os que formam isso que a Bíblia chama de 144 mil. É um número literal? Não, não é literal. Okay? É a totalidade dos salvos? Também não. Quem mais vai ser salvo? Todos os que morreram ao longo de toda a história, que serão ressuscitados por ocasião da vinda de Cristo. Mas em que momento eles são ressuscitados? Depois que Cristo já voltou e paira sobre a terra, ele faz um chamamento, que a Bíblia descreve assim, ele chama despertai. Ao proclamar isso, com alarido e voz de arcanjo, na descrição de Tessalonicenses 4, ou nas outras descrições de ressurreição, como Daniel 12, etc. Ao chamar despertai, quem ressuscita? De Adão até o dia da vinda de Jesus, todos os salvos. Isso forma que tamanho de multidão? Muito maior do que aqueles que estavam vivos quando Jesus chegou. Ok? Então isso forma a grande multidão dos salvos. Então 144 mil é um recorte da grande multidão. É um pedaço dos salvos. Pelo que o senhor falou, como ele botou o serviço diferenciado, dá para entender que todos que proclamaram. De novo, as duas abordagens são possíveis à luz de Apocalipse. Definir categoricamente uma ou outra é avançar o sinal. Eu prefiro não avançar. Eu tenho a minha ideia sobre isso, mas é só uma ideia. Ela não é definitiva, porque eu posso estar vertiginosamente errado. Eu vou pagar para ver, entendeu? E vou pagar para estar dentro do grupo, ok? Ou dentro do grupo que vai ressuscitar. Pagar para crer, entendeu? E consequentemente ver. Mas não há como categorizar, é um ou outro pedaço. Tá? Particularmente eu vejo isso como aqueles que proclamaram a mensagem do terceiro ano. Mas isso é uma coisa de visão pessoal. Há os que veem como a totalidade dos vivos naquela ocasião. Justo e perfeito. E mais, eu ainda vejo aqueles que proclamaram e morreram ao longo do período. Por quê? A promessa é que eles ressuscitarão um pouquinho antes da nuvem aparecer, para ver a mensagem que proclamaram. Portanto, estarão vivos por ocasião da vinda de Jesus. Desde 1700 Falei, desde o início do tempo do fim, a mensagem do Evangelho Eterno. Isso é a forma como eu vejo, tá? À luz não do texto bíblico só, mas de toda a ampliação que a gente tem no livro Grande Conflito. Mas isso é como eu vejo. Pode estar errado e pode ser todos. E não tem nenhum problema de ser todos, quanto mais melhor. Porque pode estar baseado simplesmente no privilégio de estar vivo. Sim, falei, quanto mais, melhor, não pior. Portanto, não é uma questão de meritocracia, é uma questão de estar vivo lá. Então não dá para responder. Não dá. Uma vez eu vi um estudo falando sobre essa questão do determinado nome e eu achei um ponto bem legal. Os 144 mil diz respeito assim, a questão de números. Sim, a totalidade, 12 por 12. A totalidade dos salvos. Todos poderem estar lá. É isso aí. Todo o modelo abarcante. É isso. Tá? Então, resumindo, a questão é não literal. O número não é literal porque ele faz parte de uma profecia simbólica. Tá? Então não poderia ser literal mesmo. Você falou que isso é uma corrente do show de ficar o que vai sair. Oi? Você falou que isso é uma corrente, uma corrente. É, de que o trigo é quem sai e o joio é quem está ficando. Mas quando você debulha, quem sai é o joio, não o trigo. Eu sei disso. A Bíblia também fala isso. Mas existe uma corrente dizendo o seguinte: Laodiceia está tão maniqueada e tão deteriorada que vamos sair e formar um movimento puro para não nos contaminarmos com Laodiceia. Isso é discurso, é retórica, mas é contra a Bíblia. Mas é parte da falsidade do modelo profético final. Por isso a minha advertência na pergunta dele: separa os elementos. Quando eu falo de salvação, ela sempre será individual, sempre foi e sempre será. Mas quando eu falo de missão, ela também sempre foi e será como um povo, como uma identidade, com cara e identidade. Deus não deixa a mensagem dele. Deus não é congregacionalista, Deus não é individualista. Deus tem um povo e uma mensagem com identidade, sempre. É quase que Deus tem mais uma mensagem, né? Oi? É quase que Deus tem mais uma mensagem, né? Deus só tem uma mensagem de Gênesis a Apocalipse, é a mesma. Sempre. Que é a salvação. Sempre. É o Evangelho. Aqueles que de repente morreram e Deus é justo. Ele não vai cobrar aquilo que você não sabe. Romanos descreve isso com toda a propriedade. Claramente, naquela nosso colega aqui, se
você foi fiel naquilo que você sabe, naquilo que você entendeu, compreendeu, é claro que vai tornar seguramente sobre isso. Deus julga a verdade que eu conheci e pratiquei, e não neguei. Ok? E se eu Isso é o que ele julga. soube, mas não pratiquei? Então, se eu soube, compreendi e neguei a prática no sentido não da prática execuível, Sim. a prática enquanto disposição de fazer. Então, assim, eu sempre gosto de usar a ilustração do ladrão na cruz porque ela é paradigmática para isso. O ladrão na cruz teve alguma prática que justificasse a crença dele? Não, porque ele morreu na cruz. Tá? Mas a decisão dele o salvou? Sim, porque se ele tivesse descido da cruz naquele momento por um milagre de Cristo, como seria a vida dele dali para frente? Seguindo Cristo. Continuaria sendo pecador, mas com uma vida transformada em Cristo. Portanto, ele mudaria o rumo da vida dele. Quem é capaz de olhar para onde eu aponto o rumo da minha vida, mesmo que eu não execute a prática desse rumo? Só uma pessoa, Deus. Portanto, ele é capaz de julgar quem de fato conheceu e negou, ou conheceu e se dispôs a praticar, mesmo que essa prática nunca tenha se materializado, porque não deu tempo, as circunstâncias não chegaram a permitir. Mas o coração estava naquela direção. Mas mesmo o ladrão na cruz, ele deu um testemunho lá, né? Não deu. Ele não foi uma coisa assim secreta. Sim. Ele deu um testemunho público. Sim. Mas ele deu um testemunho de boca para fora e nunca se materializou numa prática direta. Que eu pudesse justificar a prática de um cristão de forma... Ele fez o que ele pôde. Sim, porque no momento... Lembra, todo verdadeiro discípulo, o ladrão na cruz é outro exemplo disso. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus de que jeito? Como missionário. Uma vez convertido, a primeira ação do ladrão qual é? Pregar para o outro. Não tem jeito. Converteu, todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Ele testemunha imediatamente. Agora a prática dele de vida cristã não teve como materializar porque ele morreu lá. Mas a disposição ficou evidente. O ladrão na cruz já salvou muito mais gente do que muito evangelista vivo. Pelo testemunho e pela vida. Muito prisioneiro em todas as épocas da história humana, depois da morte do ladrão, se converteram pelo exemplo dele.